Oi, gente. Eu sou Renan Bandeira Dias. Alguns já me conhecem como psicólogo e talvez podem ter pensado que no Divã com Renan eu estaria falando somente desse lugar. E também o de entreter, como mais um podcast, como tantos outros por aí. No início eu também pensei o mesmo, mas na verdade é que eu entrei num processo de buscar outras coisas que também me faziam feliz e que eu também poderia me desenvolver. Então eu percebi que o No Divã com Renan não se trataria somente de estar nesse lugar de entreter o público, mas o também de ajudar outras pessoas através de conexões. E através de uma conexão com diversos temas e diversas pessoas que sentarão no divã para um bate-papo, eu espero que a gente consiga também se conectar com vocês. Até lá! Olá, bem-vindos a um novo episódio de No Divã com Renan. Hoje estou direto de Belo Horizonte com o look todo da Rocos para entrevistar o Renan Rocha. Ele é o cofundador e diretor criativo da Rocos. Renan, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo comigo. Espero que a gente consiga um bate-papo muito frutífero. É um prazer estar aqui. Meu nome é Renan, eu sou o diretor criativo da Rocos e também diretor criativo de outras marcas. É o meu trabalho. Bom, Renan, aproveitando, queria que você falasse um pouquinho mais de você, como é que foi a sua história, com o que você trabalha hoje, para o pessoal entender um pouquinho. Eu acho que assim, para falar sobre o Renan atual, eu passei por várias etapas, né? Uma criança morando no interior, sou de Governador Valadares, não é tão interior assim, a cidade é grande e tudo, mas vivi aquele mundinho ali de casa, escola, e não tinha muita perspectiva, assim, do que ser na vida, enfim. Eu era uma criança muito tímida, assim, e a diretora da escola pediu para minha mãe ir na escola para conversar com ela, para me colocar num teatro. Estava rolando umas aulas de teatro na escola, e eu fui, e foi ótimo para minha desenvoltura, assim. E aí eu acho que é uma primeira etapa do Renan de hoje, que é esse contato com o teatro. Sempre amei muito, assim. Até hoje o cheiro do teatro me causa momentos bons, assim. Eu adoro. Então eu tive esse primeiro contato com o teatro e comecei a ser mais solto, mais desinibido e todo aquele nervosismo, aquela criança tímida de, sei lá, de ler algo na igreja, de tremer, de ficar com a folha tremendo, isso foi se perdendo, assim. Então eu fiquei mais comunicativo, o teatro me ajudou muito nisso. Aí vem a adolescência, a fase do fogo, de meter o louco, e eu quis ter meu próprio dinheiro, então comecei a trabalhar como jovem aprendiz, e no meu primeiro salário eu comprei uma máquina digital, e eu saía fotografando tudo, assim. Aí vem a segunda etapa do Renan, com a fotografia, essa paixão que eu tenho por fotografia e tudo. E aí foi aonde que eu comecei a ter um contato com rede social. Assim, na verdade, na época, eu usava plataformas que era Fotolog, Flogão, e ali eu postava a foto, era uma foto por dia, e você contava sobre o seu dia ali. O Renan da comunicação começou ali também, assim. E através do Fotolog, do Flogão, que eu comecei a enxergar possibilidades fora de Valadares. Então, aí vem essa etapa do Renan na moda, porque eu comecei a pesquisar muito. Eu via meninos, na época tava uma febre, o emo, e eu achava o máximo. Eu queria usar calça skinny, não tinha calça skinny para homem. Eu queria blusa de gola V, não tinha blusa de gola V para os meninos, assim. E aí minha mãe costureira, minha mãe tem uma máquina de costura, então ela faz algumas coisas. Eu pedi para minha mãe fazer roupa, e chegou uma época que eu comprava tecido para minha mãe fazer, assim. Eu desenhava por cima de outras peças para ela ir fazendo isso. E aí eu acho que a moda entra na minha vida desde então, nesse período, assim. Que foi por volta de que idade, mais ou menos? Eu tinha uns 14 anos. Enfim, eu precisava de pagar minhas contas, eu queria ser independente. Comecei a trabalhar num cartório de registro de imóveis, que era de uma família de um amigo. E aí chegou a época de fazer faculdade, todo mundo falou, faz direito. E eu acho que é o único arrependimento que eu tenho, assim. Eu consigo aplicar hoje para algumas coisas da minha área, mas eu queria muito ter feito design.
mas acabei indo pro direito para abrir portas e toda aquela coisa que você escuta da família, né? Só que eu comecei a crescer no Fotolog, no Flogão, e ao mesmo tempo que eu era da fotografia, de fotografar coisas, eu comecei a me colocar na frente da câmera. E aí eu colocava a câmera num time, ia pra frente e criava cenários, criava figurino, e, enfim, me fotografava. Aí eu comecei a crescer no Fotolog, assim. E foi aí que eu entendi que eu gostava de ver a minha imagem e de poder ser outros Renans, assim. E aí uma agência de modelos de Belo Horizonte me chamou, e como eu já fazia teatro, eu queria me desenvolver nessa área, eu vim morar em Belo Horizonte com 20 anos. E aí eu cheguei aqui para ser ator, para trabalhar com isso, mas de novo, eu precisava pagar minhas contas, minha família, eu sou de uma família classe média baixa, assim, nunca faltou nada lá em casa, mas eu entendia que eu precisava de me virar. Aí vem a moda de novo, só que com comércio, assim, eu comecei a trabalhar em shopping, e eu trabalhei numa marca, numa grife, que eles davam treinamentos semestrais, assim, por coleção, treinamentos de coleções, e aí eu achava o máximo, adorava saber qual tecido que era, se era uma estampa digitalizada ou não. Isso era meu argumento de venda. E eu cresci nesse emprego por conta disso, assim, fui vendedor, subgerente, gerente, porque eu gostava de explicar o que o cliente estava pagando, entendeu? E aí até que surgiu uma oportunidade para eu assumir uma marca mineira. Na época eu entrei como gerente, supervisor mesmo, assim, e eu consegui construir toda a marca, assim, participar de todo o brand de marca. E foi onde eu tive contatos com fornecedores de tecidos, costureira, modelagem. Então, assim, foi uma faculdade para mim, essa marca que eu entrei. E aí, passou um tempo, também fui diretor criativo, eu comecei a desenhar coleções para essa marca. E aí veio a pandemia, e eu decidi abrir a minha marca no meio da pandemia, assim. Desafiador, né? Super desafiador, mas ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza de que ia rolar, sabe? A Rocos, ela nasce em outubro de 2020, com 4 modelagens apenas, e são as peças que eu mais vendo até hoje, assim. A partir daquelas modelagens ali, eu queria entender se funcionava ou não. Foi meio que uma coleção teste, e deu super certo, assim. E tamo aí. Legal. Interessante, né, quando você foi falando sobre como você queria se ver na frente da câmera, né, de alguma forma. E aí eu fui lembrando também de Winnicott sobre a infância para ele, né, como é que é. E esse potencial criativo também ali. Porque o Winnicott vai dizendo, né, que esse potencial criativo da criança é através do brincar, do se ver, do testar. E aí, acho que é outra parte, porque nesse momento da brincadeira, né, de testar, se ver, além de você colocar ali em desenvolvimento todo esse potencial criativo de experimentar, analisar, modificar, ver que peça que fica melhor, que pose que fica melhor, que ângulo, como fazer isso. São brincadeiras, né? A princípio, que talvez você não sabe muito bem o que você está fazendo, e você vai conseguir pensar nisso depois, né? Depois agora quando você vai contando um pouco da sua história, talvez você olhe e fale assim, nossa, né? Talvez ali já começou uma fase do Renan. Sim, é muito curioso isso, porque eu era crítico com a minha imagem, assim. Não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha feito curso de fotografia, enfim, e nem curso de modelo, eu fui fazer isso depois e tal. Mas eu gostava de brincar, de entender, de ser crítico, isso aqui eu posso melhorar. Na edição também eu comecei a aprender a editar, mudar cores de fotografia, enfim. E aí eu acho que todas essas fases, né, que eu tive, essas etapas, hoje me tornou um diretor criativo, stylist, estilista, e que eu consigo hoje roteirizar uma campanha, consigo dirigir os modelos, os atores que estão na campanha. Muito porque eu tive isso no teatro, né? Eu tive a questão da fotografia, da imagem, eu gosto de entender o que vai ser enquadrado exatamente, enfim. Então acho que todas essas etapas aí me transformando no que eu sou hoje, que eu amo o que eu faço, assim.
Bom, a minha outra pergunta era como se inicia um projeto, né? Mas acho que você já até começou a responder de alguma forma, né? De como se inicia um projeto. Acho que é isso, né? Esse explorar e você vai vendo o que fica bom, o que não fica. E eu acho que vai deixando a sua identidade também, conforme você vai explorando. Sim. Fica esse registro, né? E aí eu acho que você coloca a sua identidade, né, o seu estilo, conforme você vai se construindo e explorando dentro disso. E aí eu acho que esses aspectos que lhe são próprios e que você vai desenvolvendo, acho que você vai descobrindo também novas possibilidades, novas formas. E também eu acho que tem uma questão com o desejo, né? O que você deseja mostrar, né, para o mundo, de alguma forma, através daquilo que você está sentindo e foi se construindo nessas etapas, né, que você foi dizendo. E acho que pegando também um gancho com isso, também vou aproveitar e te perguntar, né, como é que se inicia um projeto de fato, né? O que você pensa, ou como é que surgem essas inspirações ou ideias quando você vai, pronto, eu vou construir um projeto, né? Como é que é? Eu acho que sim, comigo funciona criando personas, assim. Seja para uma campanha, seja para um styling. Eu gosto de criar uma persona, essa persona ela tem signo ascendente, onde vai, o que escuta. Primeiro eu tenho que definir isso muito bem definido, aí depois eu vou com as minhas pesquisas, assim. Por exemplo, para a Rocos, criar uma coleção é um projeto que eu tenho mais apego. Porque nasce dali coisas e você vê pessoas usando, tipo assim, para mim são os maiores projetos, assim. E para criar uma coleção é isso. Primeiro eu penso muito bem na imagem que eu quero, o que eu quero passar, quem que é esse cara, onde ele vai estar nesse momento, ele está no close ou ele está na fase estabilizado, o que ele escuta. Então eu crio tudo isso primeiro e depois vem a roupa. A roupa vem depois da persona criada, assim. E aí vem a minha pesquisa e tudo, com tecidos, né, fornecedores, texturas. Legal. E, bom, eu acho que você poderia talvez aproveitar e falar um pouco mais sobre essa peça, né, que eu estou vestindo. Junto com essa parede, por que a gente escolheu esse cenário para poder gravar? A gente está aqui no Mercado Novo, que é onde a gente tem a loja física da Rocos, né? Mercado Novo virou um ponto turístico de Belo Horizonte, que é um espaço que acolhe muitos empreendedores, seja da gastronomia, de bebidas, arte, moda. E o Renan tá usando a camisa Mula, que foi um lançamento que a gente fez da coleção Garoto do Interior, que é de um artista, o Pedro. Essa parede também é do Pedro. Então eu acho que é isso, tá muito especial esse cantinho aqui. E Renan, e pra você, o que é ser criativo, afinal? Eu acho que ser criativo é encontrar possibilidades num cenário que você tem. É isso, eu acho que ser criativo é encontrar possibilidades em qualquer cenário que você tiver, assim. Eu acho que é fazer do limão uma limonada, sabe? Aplicando isso no meu trabalho, assim, a criatividade do meu trabalho, com sobras, com retalhos e as referências vêm muito de uma memória afetiva na infância, meus pais e tudo. Ao mesmo tempo, eu conheço uma artista, uma senhora que pega caixotes de feira na rua e transforma a madeira em obras de arte, assim. Ela pinta em cima dessa madeira. Eu tenho um quadro dela na minha sala, assim, lá em casa. Eu acho que é isso, é ver possibilidades. Isso aqui eu consigo fazer isso. Com o que eu tenho, né? Com o que eu tenho. O que me aparece, o que me impacta, ou com o que me inspira de alguma forma. Eu acho que ser criativo é isso. Criar possibilidades com o que você tem, assim, naquele cenário atual. E você acaba ou consegue perceber se tem alguma influência psicológica nisso, dentro do seu próprio processo criativo? Total. Eu acho que a gente vai fazer, por exemplo, 4 anos de Rocos. Todas as coleções, ela é baseada em memórias afetivas minhas, de dentro de casa. A última, Garoto do Interior, por exemplo, eu tenho peças que remetem às coxas de retalho da minha mãe. A Mula, que era um bairro, o bairro onde eu morava, eu via a mula na porta de casa, o cavalo na porta de casa. Esse tecido que eu transformei numa referência da minha mãe, ele lembra coxa de retalho, ele lembra rede de pesca, a regatinha mais justa e a calça de alfaiataria é total meu pai. Meu pai tinha um estilão, assim, um blackzão, calça
bem anos 70. A Rocos é muito anos 70, eu acho que tem essa referência do meu pai. As mangas das camisas sempre bufantes, é referência total à minha mãe também. Então tá tudo ali dentro de casa, sabe? Que de fato eu acho que são aquelas primeiras memórias e coisas que te marcam, assim. Eu crio personas muito baseadas também no que eu já vivi. Por exemplo, a força que eu quero mostrar desse cara é que talvez ele, criança ali, sofreu um bullying, e a força que eu quero mostrar me posicionando na frente de uma câmera e sendo criando um personagem, é um pouco de um garoto reprimido que ninguém dava nada pra ele na educação física, sabe assim? É interessante porque eu acho que quando você vai falando que vai integrando esses elementos do que você já viveu, vai ser uma pergunta que eu vou fazer lá na frente, né? De o que é autenticidade, mas isso que me veio em mente quando você foi falando, né? Eu acho que isso talvez para mim, né? Acho que você pode me dizer o que é para você, mas eu acho que a autenticidade para mim acaba sendo um pouco isso, né? Acho que você acaba colocando em roupas, em processos de criação, em processos de experiência, de vivência também, tudo isso, né? Que você viveu, sentiu, se impactou, né? Por exemplo, quando você sai da sua casa e vê um cavalo lá na frente, depois isso se tornar também uma peça, tudo bem que a mula, né, aqui inspirada também pelo pintor. Sim. Né? Então, acho que a integração de tudo isso, ali, talvez para mim, acho que é algo que torna alguma coisa autêntica, sabe? A sua cara. Porque é a partir das suas experiências, da forma que você foi impactado por tudo isso, que sentiu isso, e você transformou em uma outra coisa. Mais coisas, né? Na verdade. Não ficou só ali no sentido. Outras pessoas talvez podem sentir isso que a sua experiência de vida te impactou. Exato. Eu acho que a autenticidade está muito ligado com a verdade, né? Ser verdadeiro. Não adianta eu querer segurar um look que eu não vou conseguir segurar. Eu não vou passar verdade naquilo ali, né? Eu acho que a minha relação com a moda é muito sobre isso, assim. Eu gosto de vestir a leitura do Renan atual. Eu já tive outros Renans. Na outra marca que eu era diretor criativo também, eu era uma outra persona. E é isso, eu acho que não tem como fugir. O diretor criativo tem total uma influência no que a imagem de uma marca apresenta, assim. Mas eu acho que é a verdade de cada um e por isso que imprime e por isso que funciona, sabe? E você vê alguma ligação entre o excesso de consumo e a saúde mental, né? Porque assim, hoje, acho que para contextualizar, né? A gente vai vendo que tem muita gente que vai só compra, né? Compra roupa, compra isso, compra aquilo. Mas né, o que você percebe disso? Você consegue fazer alguma relação? Como é que você vê isso? Aí entrando de novo na verdade, assim, eu não faço roupa descartável para viralizar num look do dia do TikTok, assim. Fast fashion, né? Fast fashion, não dá. Eu acho muito sério isso, dessa questão de você consumir um produto que você vai usar uma vez apenas, só para criar um conteúdo. Muito, acho que isso não tem um propósito, assim, sabe? Eu acho que ter um trabalho com propósito é criar uma moda que seja atemporal e que tenha uma durabilidade e que você pode ver isso daqui 10 anos, as pessoas vão falar, nossa, que legal, eu quero isso, assim. É muito louco porque, assim, a gente acaba escutando em rolês, né? Enfim, por que você não faz isso? Isso aqui tá bombando, olha isso daqui. Por que você não faz isso? E eu falo, cara, porque isso aí vai passar, amanhã já é outra trend, e assim, não tem porquê, sabe? É isso, é não mostrar a verdade. Se eu sendo o Renan ali do TikTok, da dancinha, ou de fazer uma trend, não sinto que eu vou passar essa verdade, assim. Deixo para pessoas que passam a verdade, criadores de conteúdo que passam a verdade fazendo esse conteúdo. Eu, Renan, não consigo entregar. Então acho que é por aí. Eu acho que pensando também nessa questão dessa compulsão às compras, né? Hoje a gente tem entendido um pouco o sujeito contemporâneo de uma outra forma, no sentido de
parece que há um desbussolamento desse sujeito, né? Antes, por exemplo, quando o Freud vai construir um pouco, falar sobre a constituição psíquica desse sujeito, então é uma espécie de uma bússola, né? Que ele vai tendo algumas ancoragens para se sustentar. Hoje, nesse sujeito contemporâneo, então há esse desbussolamento entre o desejo e o gozo, né? Então, esse descompasso, esse não norte, essa não ancoragem, na verdade, né, entre o desejo dele, de que parece que eu desejo sempre uma coisa nova, eu quero uma coisa, eu desejo. E aí eu gozo como? Comprando. Gozo comprando, compro. Aí, às vezes, eu não paro para pensar se eu preciso daquilo que eu tô comprando. Eu compro porque tá na promoção, eu compro porque, sei lá, essa peça custa R$10, então eu compro 10 delas, só que eu uso ela uma vez. Ou às vezes nem uso. Né? Aí eu acho que vai muito pro fast fashion, né? De que são roupas descartáveis que você lavou, não dá para usar de novo, né? Então, esse desbussolamento, né, do sujeito, um pouco, né, eu acho que esse sujeito contemporâneo vai entrando nisso, Renan, porque com o declínio do poder da igreja ali, então também funcionava como uma espécie de ancoragem para as pessoas se organizar psiquicamente. Então hoje a gente começa a questionar, né, esse poder da igreja, como é que era antes e como ele é agora. Então algumas coisas são questionáveis, né? Que bom, né, que são de alguma forma. Então, isso também contribui, e tem também o discurso da ciência, né? Então, antes eu explicava, esse trovão é o deus do trovão. E aí vem a ciência e explica o que é o trovão, né? Então, o que ancorava esse sujeito do passado, em alguns pontos, hoje não ancora mais, né? Então, digamos que a pessoa fica sem uma ancoragem, uma referência, um norte, ali em relação ao próprio desejo e ao gozo dela. Então, nos modos de desejar e nos modos de gozar. E isso acaba indo também para o consumo, né? No consumo excessivo, no caso, né? Então, algumas compulsões também em compras, às vezes podem ser compreendidas por algumas pessoas vão dizer, eu estou cuidando de mim, é um autocuidado. Mas calma, nem sempre. Né? Comprar excessivamente está atrelado a um autocuidado. Talvez é muito mais para você não lidar ou ressignificar alguma questão interna que você está vivendo, porque parece que eu desejo, então eu compro, estou gozando dessa compra. Depois que eu acabei de comprar, não serve mais. Tanto na qualidade, né, do material que você compra e o porquê você comprou. Né? Então, algumas pessoas às vezes vão pensando, é desorganização financeira, ou é isso, ou é aquilo, mas eu penso que está muito mais atrelado, né, a esse desbussolamento de um excesso, porque não é só nas compras, né? A gente vai vendo um excesso em muitos pontos. E talvez muito mais numa geração ali, num período de idade, né? Você concorda comigo? Porque Sim. É isso, eu acho que quando, por exemplo, a persona da Rockus, a gente buscou uma pessoa que tivesse mais estabilizada, que tivesse passado desse período do close, de festa todo final de semana, de lookinho todo final de semana, para esse momento mais de estabilidade, de querer uma roupa atemporal, neutra, limpa, e que deixasse, que acompanhasse essa fase de vida, assim. Então é isso, eu acho que até mesmo pensando nessa questão, enfim, indo meio que contra a maré dessa coisa rápida, dos criadores de conteúdo o tempo inteiro, todo dia, 2 looks, 2 conteúdos, e cada conteúdo um look diferente, enfim. Eu acho que eu fui meio que contra a maré, mas assim, tem essa pessoa ali, é isso, é atingir personas que eu quero atingir, né? Mas eu concordo totalmente, assim, no que você falou. E Renan, qual você pensa que é a responsabilidade de um fashion design no impacto ambiental? Olha, eu acho que antes da pandemia a gente estava vindo num caminho tão legal assim de sustentabilidade, né? Era muito falado isso, assim. Eu lembro que eu andava com um copinho, que era, enfim, para todo tipo de rolê eu andava com esse copo para não pegar copo descartável, canudo e etc. Mas eu acho que depois aí veio a pandemia, assim, parece que tudo foi esquecido, assim, sabe? Mas atualmente, eu acho que você empreender, ter um designer autoral, né? Criar roupas mais manuais, assim, e que tem uma produção local, que, por exemplo, hoje,
se eu crio uma coleção, eu estou ajudando praticamente uma família. A mãe é a modelista, a filha faz o corte, o filho fecha a roupa, e isso vai ajudando toda essa cena aqui ao meu redor, né? E aí o botão eu vou comprar do fornecedor que está aqui do meu lado, a linha, enfim. Eu estou ajudando toda uma cadeia aqui em volta de mim. É porque, assim, hoje em dia, o que eu vejo, para facilitar, para você ter um custo que vai valer a pena o seu lucro, eu vejo muita gente indo por um caminho de produção com um baixo... Uma desvalorização da mão de obra? Desvalorização de mão de obra, assim. Eu acho isso muito perigoso e eu não vejo uma responsabilidade ali. Para quê? Por que eu vou fazer mais uma marca de roupa, sendo que eu não me preocupo com o básico, assim, sabe? Quem faz, quem produz a roupa. E também eu acho que entra a questão dos tecidos, né? Hoje em dia a gente tem uma possibilidade aí de vários tecidos que têm uma forma de produção mais sustentável ou de reciclagem, enfim. Acho que ser sustentável não tem como a gente ser 100%. Mas a busca de ter uma sustentabilidade é olhar para a produção local, valorizar muito bem isso e de onde você compra os tecidos, de onde são esses fornecedores. Assim. E Renan, o que seria atemporal para você? Que eu vi, né, tem também na sua marca, né? Que é algo que você usa. Sim, a gente fala que a Rocus somos locais, somos atemporais, somos conexões. Ser atemporal para mim é usar de referências, por exemplo, indo para roupa. Hoje eu crio uma roupa que é uma referência minha dos anos 70 que meu pai e minha mãe usavam. Mas eu pego isso e transformo no meu olhar. Com toda a minha bagagem do que eu já vi, eu transformo isso em algo mais atual, assim. Mas eu acho que ser atemporal é buscar desses clássicos mesmo, com uma roupagem nova, assim, sabe? Eu lembrei do conceito do inconsciente, né? Se a gente pensar... Quer dizer, lembrei do inconsciente. Se a gente trazer porque como que a gente vai entendendo também na psicanálise, né? Que o inconsciente, ele é atemporal. Uhum. Então, a gente às vezes vai tentando se organizar entre passado, presente e futuro, né? Mas no inconsciente é tudo isso junto e misturado. Então, quando você vai falando, eu pego algo lá dos anos 70, né? Que era do meu pai, e trago para hoje, né? Trazer algo desse passado para o presente. Uhum. E talvez até visando também um futuro, de alguma forma. Então acho que quando tudo isso se conversa, ali eu acho que a gente vai pensar no inconsciente nesse sentido. Porque, por exemplo, se A falar algo para B às vezes vai entender isso anos depois, ou vai escutar isso e não naquele momento. Então isso é atemporal, né? Eu falo algo, por exemplo, às vezes a nossa conversa de agora, né? A gente conversou sobre algo agora, batemos papo, algumas coisas ficaram, outras coisas estão por aí, né? Talvez daqui, sei lá, 1 ano, 2, 3, a gente se lembra desse momento, dessa conversa e talvez tenha um insight ou pense em alguma coisa. E aí eu acho que a gente traz tudo isso, né? Então acho que quando a gente vai trazendo o inconsciente, que a gente vive isso dentro do consultório, ali de alguma forma, né? Desde as memórias infantis ou não memórias infantis, experiências infantis, parece que tudo isso se edita na relação terapêutica, inclusive naquele momento, né, com aquele analista que você escolheu ali. Então, acho que quando você vai trazendo o que é a temporalidade para você, me remeteu um pouco desse conceito. Eu acho que trazendo isso para a roupa, vamos supor, alfaiataria, atemporal, né? Mas eu acho que se vir uma alfaiataria com história, com uma verdade ali do que é contado, né? Enfim, seja através de um bordado, de uma textura, enfim, entrando ali na história que você quer contar, também é atemporal, assim. Por mais que seja estampada, por mais que tenha uma textura, um bordado, mas eu acho que é isso, conta a verdade daquele momento, conta uma história, e história se vende, né? As pessoas se identificam. E eu acho que é aí que está mesmo a questão de
de contar a sua verdade e se funcionar, funcionou. E eu acho que a história também se conecta, né? Não é à toa que tem também essa palavra que Sim. você foi usando. Somos né? conexão. Isso, então eu acho que através da história, da sua história, talvez você pode se conectar com outras pessoas através disso. Então... E eu acho que é por isso que é muito importante você criar uma persona, um branding de marca. Porque no brand da Rocos, a gente tem ali idade, onde frequenta. Eu lancei a marca justamente num horário e numa data para ela ser Capricórnio, com ascendente Libra com ascendente Capricórnio. Enfim, vai criando todo esse... tudo que eu vou criar, eu passo por esse brand book e falo, tá, eu tenho que comunicar dessa forma para não fugir um pouco do que a marca é. E eu acho que é isso, assim, é trazer essa verdade mesmo com o que você acredita que vai funcionar. Bom, então, pra gente finalizar, eu vou agora, Renan, para um jogo rápido, né? Esse jogo rápido eu vou falar uma palavra, uma pergunta, e aí você vai responder com o que vier na sua cabeça. Bate bola. Bate bola. Isso. Então, vamos lá. Um nome. Caetano, que é o nome do meu sobrinho que acabou de nascer. Uma inspiração. Minha mãe. Amigo que pede roupa emprestada. Assim, empresto, mas me devolve bonitinho, do jeito que eu devolvi. Não ligo, não. Tá. Uma coisa brega. Sapatênis. Um tecido. Um tecido que eu goste? Que te vê a cabeça. Um tecido. Malha canelada. Poliéster. Nossa, eu tenho evitado muito poliéster, tá? Mas algumas coisas funcionam melhor com poliéster, mas a gente tem que diminuir o poliéster. Então não. Talvez. De vez em quando. É um de vez em quando, porque às vezes também depende de onde vem esse poliéster. Tá. Linho. Sempre, atemporal. Uma marca. Rocos. Acabou. Não, se você falar assim, eu tô aqui, ó. Rocos, se não falar Rocos, uma marca boa até falar. Sim. Rocos sempre. Renan, muito obrigado, tá? Pela confiança, por ter aceitado participar. Adorei. Meu primeiro podcast. Espero que tenha ficado legal. Você foi ótimo. E que vocês tenham conhecido um pouco mais do meu trabalho e do trabalho da Renan.